18º volume da obra O Panorama Racional. E assim está aí a solução dos mistérios. Na categoria de animal racional, como animal, ninguém podia solucionar os mistérios. E assim, hoje, findaram-se os mistérios, todos sabendo de onde vieram e para onde vão. Mas tudo tem o seu dia, e o dia da solução dos mistérios chegou agora. Hoje, todos conhecendo a fase de animal racional e vendo outro panorama brilhante no mundo inteiro. Panorama este racional, por estarem dentro da fase racional. Dentro da fase racional, todos brilhando racionalmente e dizendo: custou a vir a recuperação do animal racional, mas até que chegou, e aí está a fase racional, a fase que vem substituir a fase de animal racional. A fase de animal racional foi muito boa para a lapidação dos mesmos. Tudo o que existiu na fase de animal racional foi necessário para a lapidação do animal racional. Ou melhor, uma parte foi necessária, e outra parte foi necessária, e outra parte desnecessária. E assim, hoje, todos conhecendo as duas fases e sabendo o porquê delas, a fase de animal racional e a fase racional. Nessas andanças da vida do animal, não podia deixar de ser assim. Como sempre foram aventureiros, experimentando tudo para acertar aparentemente ou não, e vivendo como animal nessa categoria, parecia que não iam sair mais dela. Então, julgando ser o mundo a seu modo de interpretar, diziam: a vida é esta mesma, como coisa que soubessem o porquê da vida, e na mesma hora caindo em contradição, por não se conformar com a vida, porque ninguém se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Então, se contradizendo sempre dessa forma, sem saber botar as coisas nos seus lugares, ficavam vagando como ambulantes, sem rumo, porque não conheciam o verdadeiro rumo, e cada qual traçando o rumo a seu jeito, a sua forma, a sua maneira, e dizendo muitas vezes: a vida é um pedaço do nada, que gerou, formou-se, nasceu, criou-se, refloresceu ou não floresceu e desapareceu. Então, diz o outro: eu não posso me conformar com uma vida que não gosta de mim, porque se a vida gostasse de mim, eu não morria. Por a vida não gostar de mim, é que eu tenho que morrer. Então, para que nascer? Para sofrer e depois ter essa decepção? Decepção que ninguém nunca aceitou com prazer, a não ser os loucos e os desiludidos de uma vez, que muitas vezes preferem morrer do que viver. E assim, a vida formou-se dessa maneira, de um jeito horrível de suportá-la. Sim, porque ninguém suporta a vida, por a vida ser de sofrimento, padecimentos e tormentos. Aparentam suportá-la. E assim, aparentando sempre serem aquilo que não são, é que a vida chegou a essa situação de salve-se quem puder. Porque os ataques vindos pela natureza não são brincadeiras. Ataques estes insuportáveis, que são as doenças de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos a que todos estão sujeitos. Então, muitas vezes dizendo: nós estamos aqui perdidos e a situação é de salve-se quem puder. O mundo não é nosso, nem a vida é nossa. Aqui não temos nada, tudo é aparência só, tudo é somente ilusão. Afinal de contas, surgimos no mundo sem saber porquê e vivemos sem saber porquê. Quem fez este mundo não teve prazer, porque nos fez para sofrer.
E assim, pensando de formas diferentes e dizendo: a vida é constituída de uma bobagem, porque o nada é uma coisa boba, e por isso vivemos aqui igualmente a bobos, iludidos com bobagens. Acaba-se morrendo de repente, e as bobagens aí ficam. Somos uns verdadeiros bobos, porque não sabemos o porquê que estamos aqui vivendo. A ilusão é para bobos. Vivemos iludidos, por isso não passamos de bobos. Vivemos de sonhos, e o sonho é uma bobagem. Somos mesmo bobos. Vivemos de aparências, e quem vive de aparências é bobo, aparentando aquilo que não é. Então, estamos aqui no ver das coisas como verdadeiros bobos, porque o que é o nada? É uma bobagem. E o tudo aparente do nada? Uma bobagem. E ficamos aqui nos aborrecendo por causa dessas bobagens todas, brigando por causa dessas bobagens. E de repente, o bobo perde a vida e as bobagens aí ficam para embromar outros bobos. Então, assim pensando, diz o outro: é verdade, a vida é uma bobagem, e os bobos, para aparentemente saberem, precisam aprender qualquer coisa para viverem como bobos. Sim, quem luta pelo nada é um bobo. O que adianta lutar pelo nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, quem julga o nada ser o que ele não é um bobo. Então diz o outro: é verdade, somos uns verdadeiros bobos. Somos tão bobos que não sabemos o porquê que estamos nesta categoria de animal. Somos tão bobos que não sabemos o porquê deste mundo. Somos tão bobos que não sabemos o porquê fomos feitos do nada. O que é o espermatozoide? Nada, se formando num tudo falso, num tudo irreal, e crendo nesse tudo irreal como se fosse real, tendo essa vida provisória como real, e a vida se acabando, e o bobo dizendo: a vida de real não tem coisa alguma. Então, a bobagem é uma doença do animal que vive à mercê das experiências e das aventuras, e com este modo de viver, o animal chegou ao auge do desatino, e por isso estão aí lutando pelo nada a troco de nada, por tudo se acabar em nada. Quem luta pelo nada é um bobo com a mania de que sabe o que está fazendo, despercebido que está iludido com as ilusões, e despercebido que está sonhando de olhos abertos, que está vivendo de aparências, fazendo das aparências a realidade, a falsa realidade, só mesmo coisa de bobo. O bicho, o animal, é tão bobo que tudo precisa aprender, sem saber se está certo ou se está errado. Então, os bobos fizeram das aparências o certo, fizeram das ilusões o certo, fizeram dos sonhos o certo, e por assim ser, todos por acertar, e todos à procura do certo a vida inteira, sempre por acertar, e sempre por encontrar o certo. Se a vida não fosse uma bobagem, todos viveriam bem. Por a vida ser uma bobagem, é que todos vivem mal. Porque quem vive de aparências, vive mal. Quem vive de ilusões, iludido, vive mal. Quem vive sonhando, quem vive de sonhos, vive mal. Então, os bobos, de tão bobos, adotaram o mal como se fosse bem. E por adotarem o mal como se fosse bem, é que vivem a vida inteira à procura do bem, e sempre sofrendo. Se não é de uma maneira, é de outra. Se não é de um jeito, é de outro. E por adotarem o mal como o bem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. A insatisfação de todos é reinante.
Se estão satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro. Se estão satisfeitos de um jeito, estão mal satisfeitos de outro. Se estão satisfeitos de uma maneira, estão insatisfeitos de outra. Então, sempre insatisfeitos, por viverem nesse conteúdo de ruínas, a procura do bem e sempre a multiplicação do mal, a multiplicação das ruínas. Tudo isso por estarem na categoria de animal racional. O animal sempre viveu mal, por viver de sonhos e ilusões. Mas não podia deixar de ser assim, porque estavam na fase de lapidação, a fase de animal racional. E essas bobagens todas serviram para a lapidação do animal racional. Então, nessa categoria de inconscientes, fizeram da inconsciência a consciência aparente, e vendo sempre os fracassos da consciência aparente, a nulidade, a negatividade. Então, muitos dizendo: eu não compreendo esta vida, eu não entendo este mundo. E assim, muitos vivendo atormentados com tantas coisas, dizem: é verdade, o mundo e a nossa vida é uma coisa indecifrável. Ninguém nunca decifrou o porquê nós assim somos. Tanta bobagem que não tem mais cabimento. São tantas as bobagens que, por assim ser, nunca conseguimos deixar de sofrer. Nunca conseguimos deixar de sermos sofredores. Nunca conseguimos deixar de sermos mortais. Porque as bobagens já são demais. E bobagem não resolve nada de bem nem de bom, como nunca resolveu. O bem aparente é falso bem. Então, este bem é um bem que faz mal, é um bem de ilusão de ótica, é um bem aparente. E assim, vivendo nesse emaranhado sem solução, dizendo muitas vezes: estamos perdidos neste mundo, não sabemos o porquê dele e nem o porquê de nossa situação assim ser. Estamos perdidos, a vida é cercada de mistérios, e esses mistérios, para nós, são insolúveis. Estamos cheios de histórias e de contos que nunca resolveram o que precisava ser resolvido, a paz universal. Muitos, cansados de lutar, desanimados por saber que tinham que morrer, diziam: o que adianta eu lutar tanto, se no fim desta luta o meu prêmio de lutador é a morte? O que adiantou eu lutar tanto? Fui mesmo um bobo, ou sou mesmo um bobo. E assim é a vida dos que não sabiam por que viviam, dos que não sabiam o porquê que tinham vida. Então, vivendo como verdadeiros papagaios e dizendo: a vida é uma papagaiada forjada por nós mesmos, que criamos tantas bobagens, e agora estamos desentendidos com essas bobagens todas, porque bobagens não trazem estabilidade para ninguém. Bobagem só multiplica a confusão e a desorientação. Bobagem só mantém a multiplicação do desequilíbrio. Bobagem é de quem vive iludido pelo que não é seu. Somos verdadeiros bobos, porque não somos donos de nada. Tudo é aparência só. Não somos donos nem de nossa vida, e por isso ela se acaba. O que é que nós estamos fazendo aqui com tanta bobagem? Perdendo tempo com essas bobagens todas, se amofinando, se aborrecendo, se acabando, brigando, discutindo, guerreando por causa de bobagens, se não somos donos de coisa nenhuma. Estamos aqui com esta vida provisória, e daqui a um pouquinho ela se acaba. Uns aninhos insignificantes de tanto sofrimento, devido tanta bobagem e tanta papagaiada. E assim, muitos chegando ao ponto de desilusão de tudo, por pensar muito e fazer muitos julgamentos, fazer muitas comparações,
e chegar então ao ponto de desilusão total, dizendo o seguinte: o melhor da vida é viver sem perceber que estamos vivendo, porque não adianta perceber, porque a vida não é nossa. A vida não é de ninguém. Então, para que pensar em uma coisa que não é nossa, não é de ninguém? E assim, muitos filosofando e chegando à conclusão da realidade real e botando um ponto de interrogação. O que adianta? O mal já é da própria vida, e por isso a vida por si mesma se acaba. A própria vida por si mesma se destrói. Então, muitos com uma variedade de argumentos sobre a vida, dialogando uns com os outros na filosofia de papagaios, e chegando à conclusão de que a vida surgiu de uma asneira. Mas qual foi essa asneira? Uma asneira qualquer que não está no nosso alcance de explicar. É de uma asneira tão grande a vida que ela surge de um líquido, por nome espermatozoide. Este líquido se transforma com o tempo em um ser. Este ser nasce com vida surgida da água. Então, a vida é água, e a água é uma asneira. De um pouquinho d'água surgiu a vida, e continuando enquanto tem vida, a usar a água para poder viver. Se não houver água, acaba a vida. Então, a vida está na água, e a vida surgiu da água. Então, não é uma asneira toda essa traficância, o tráfico da água no organismo? Da água surgiu a vida, que por ser líquido, a vida não é sólida, e por não ser sólida, acaba-se a vida. O corpo derrete, o corpo d'água derrete, e tudo vira água. Não é uma asneira? E o porquê disso tudo? O porquê disto tudo ninguém sabe explicar, nem eu. E assim, vejam o conteúdo da nulidade da vida a que ponto chegou para deduzir as coisas que não têm valor de espécie alguma, e todos imbuídos pela ilusão, dando valor ao nada como se o nada fosse uma coisa valorosa. Então, daí surgiu todo esse embusteirismo grosseiro, tão grosseiro que ninguém nunca soube o porquê do embuste, que é a vida. Por a vida ser um embuste, é que a vida desaparece, é que a vida se acaba. Vejam o modo de pensar de muitos, chegando à conclusão da realidade, da nulidade sobre todos os pontos de vista da vida provisória. Então, hoje, sabendo o porquê da categoria de animal racional e o porquê da junção da vida assim ser, todos cientes, tratando agora de pensar completamente diferente, colocando então as coisas em seus devidos lugares, com este julgamento e outros mais, vindo então a lapidação real de quem não sabe o que faz e de quem não sabe o que fazia. Não sabia porque vivia, e hoje está sabendo o porquê está vivendo, e o porquê de como deva viver. E assim está aí agora a fase de recuperação do animal racional, para que todos vivam conscientemente e não inconscientes, como viviam na fase de animal racional, que pensavam igualmente a um animal, por serem materialistas e viverem para a matéria, e quem vive para o mal tinha mesmo que multiplicar o mal. Então, quanto mais faziam para evitar o mal, mais o mal se multiplicava, por serem materialistas. Então, tinham que ir de mal a pior, por serem materialistas, sempre procurando evitar o mal, e o mal sempre se multiplicando. Dessa maneira e dessa forma, tinha que se multiplicar mesmo, monstruosamente. Hoje, estão conhecendo a fórmula derrotista de si mesmos, pela fórmula da fase de animal racional,
e a forma de recuperação de animal racional, que é a fase racional. Sendo a fase racional, a fase consciente, onde todos serão orientados racionalmente, para que progridam racionalmente. Como viviam na fase de animal racional, tinha que ser assim, por não conhecerem o verdadeiro ser, por não conhecerem a origem do seu verdadeiro ser. Então, tinham que viver nesta luta do nada, para tudo acabar em nada. Tinham que viver nessa luta inconsciente, pois quem luta pelo nada é um inconsciente. O que adianta lutar pelo nada? Nada, porque o nada acaba em nada. E qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. Mas, por estarem na categoria de animal, eram inconscientes, e o inconsciente tinha que sofrer sempre, como todos sofrem. Então, diziam: nós somos sofredores, e sem conhecer a causa de sermos sofredores. Hoje, estão conhecendo a causa do porquê da luta do nada. E assim, vejam quanto sofrimento, por não saberem viver, por não conhecerem o porquê da vida, por não conhecerem a causa da vida, por não conhecerem o princípio dessa vida. E assim vivendo, sem saber porquê, tinham mesmo que penar, por não saberem viver. E daí, o animal dizendo sempre: vamos lutando para vencer. Tenham fé, tenham esperança. Com esses relâmpagos, para ver se amaciavam a vida. E tudo ao contrário desdobrava. As papagaiadas do nada, não valendo nada. Agora, estamos em plena fase racional, a fase do aprimoramento racional universalmente, aprimorando o conhecimento e aprimorando o aparelho racional. Todos, dentro da fase racional, encontrarão o vigor, a pujança do seu verdadeiro natural, de sua origem de racionais puros, limpos e perfeitos, do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, todos já desencantados da fase de animal racional, da fase inconsciente, da categoria de sofredores eternamente, que assim parecia eternamente. Hoje, todos cientes, todos vendo e todos sentindo a modificação que fizeram e que estão fazendo dentro da fase de recuperação do animal racional, a fase salvadora, a fase racional. A fase salvadora não é bem o termo, e sim fase da transladação do mundo a que não pertencem para o seu verdadeiro mundo de origem, para a sua verdadeira origem, o mundo racional. E assim, voltando todos para o mundo de onde saíram, o mundo racional. Essa transladação é feita pela luz racional. A luz chega, como já chegou na Terra, ilumina o fluido racional, que está deformado dentro desta deformação, e o fluido iluminado enxerga o seu mundo de origem, e unido à luz, segue para a sua verdadeira origem, o mundo racional. Então, o fluido, que é a vida vital, por meio da luz racional, a luz de sua origem, de sua verdadeira origem, elimina a parte deformada, e o fluido, que é a vida, enxerga a sua luz verdadeira e segue a rota de sua luz para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, chegando no mundo racional, no meio dos puros, limpos e perfeitos,
continua a sua vida normal, de puros limpos e perfeitos. E assim, com essa transladação, recuperando ou recuperados dessa fase em que estavam, imbuídos de materialização, ou materializados, fluido materializado, e por o corpo ser uma forma fluídica, é que passa. O fluido passa, o fluido desaparece. O corpo, em matéria fluídica, elétrica e magnética, desaparece, se desintegra por ser um corpo provisório, por não ser o corpo verdadeiro, por não ser essa a vida verdadeira. Então, o corpo passageiro se desintegra e o corpo fluídico racional deformado, que é a verdadeira vida, volta para o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito no mundo racional. Então, essa desintegração é muito rápida, não vai demorar eternidades, porque tudo tem o seu tempo de duração. Dentro dessa deformação, tudo tem princípio e tudo terá fim. E a causa da deformação, que teve princípio, tinha também que chegar ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Então, a transformação desta deformação para o estado natural, que é de racional. Tudo chega no seu lugar verdadeiro e com o seu tempo determinado. Agora, como está na hora, chegará muito rápido, muito mais depressa que muitos possam julgar. Não podendo julgar porque estão dentro da fase consciente, e tudo o que é consciente é certo, e o que é certo, não há dúvidas. Na fase consciente, não há dúvidas. A dúvida é da fase inconsciente, é da fase de animal. Tudo isso é muito rápido, porque vai tudo se transformando naturalmente para o seu estado natural, sem ninguém sentir, nem observar, como quem cresce e não sente o seu crescimento. Então, vejam como as coisas se modificam normalmente, por tudo ser natural, por tudo ser consequência da própria natureza. E tudo o que é natural, ninguém percebe, ninguém sente. Quando vê, está tudo normalizado. Vejam a metamorfose da natureza, como é pródiga e salutar nos seus movimentos exuberantes a todo instante, dia e noite, que a observação do animal nunca deu para alcançar, a não ser agora, na fase racional, que se justifica por ser uma fase consciente, a fase normal, a fase do verdadeiro equilíbrio, por todos receberem a orientação racional, e tudo se positivando a contento, tudo mudando sem esforço, sem impacto, sem sacrifícios, sem melindres de espécie alguma, porque tudo é natural. E tudo firme como a luz do dia, que não vacila um instante. E assim, chegando à normalização da situação do conteúdo racional, que por ser racional, é completamente diferente das metamorfoses do animal racional, da categoria de animal. O animal racional é um arruinado por ser animal, uma fera. Agora não, era um arruinado, porque estava na categoria de animal, uma categoria sem classificação, porque categoria de animal é animal mesmo. Então, o animal não sabia o porquê ele era um animal, e muito menos sabia o porquê que estava numa categoria tão ridicularizada. Ridicularizada de uma forma tal que se tornava feroz, e uma fera não tem equilíbrio, uma fera é desequilibrada. Estão aí as provas da ferocidade do animal, as guerras, as mortandades, as brigas, os crimes,
ridicularizados nessa categoria de fera. Feras não têm equilíbrio. Fera é de um conteúdo doentio. Fera provém de doença. Então, se tornando doentes mentais. O doente mental é feroz e, por isso, quando está atacado pelo desequilíbrio, comete os maiores desatinos, os maiores crimes, uns contra os outros. Tudo isso por serem doentes mentais. E o doente mental não se conhece, não sabe que é um doente mental. Ficam sempre a vida inteira sem saberem por que assim eram, por que assim são, falando como papagaios muito falantes, por serem seres variantes, e serem doentes dessa forma, a ponto de, quando são atacados da doença, se revoltarem uns contra os outros. O doente mental não tem equilíbrio. O doente mental é feroz, é desequilibrado. Eis a razão dos crimes, das guerras, das brigas. Tudo isso por serem doentes mentais. Doentes com aparência de bons, com aparência de puros, de finos, de santos, aparentando aquilo que não são. E assim, vejam como ficaram ridicularizados nessas condições, depois de deformados, de degenerados. Degeneração provém de uma doença. Degenerou, já não é mais perfeito, é um doente. Então, nessa categoria de doentes, sem saberem porquê, sofrendo a vida inteira sem saber porquê. Loucos assim dessa maneira, sem saberem porquê, e julgando sempre serem aquilo que não são, por viverem de aparências, por viverem de sonhos e ilusões. Então, vejam o ponto de desequilíbrio a que chegou o animal racional, o ponto de desequilíbrio a que chegou a humanidade. Por estarem nessas condições, nunca que poderiam encontrar o equilíbrio. Procuravam o equilíbrio de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras. Faziam tudo para encontrar o equilíbrio e nunca encontraram, nem podiam encontrar, por serem seres doentes. E está aí provado por que são doentes. Então, para curar a doença do animal, só mesmo a fase racional, que veio para a recuperação do animal racional, que veio para a recuperação desses doentes, dessas feras, que nunca tiveram paz, que nunca tiveram sossego, por serem doentes, por viverem variando. Quem varia, vive em instabilidade, é instável. Hoje está certo de um jeito, amanhã está de outro, depois está de outro, e assim sucessivamente. É variante. Então, para curar a doença do animal, somente a fase do seu verdadeiro natural, a fase racional. E assim, o animal, no seu verdadeiro natural, encontra o equilíbrio, que é o equilíbrio do seu verdadeiro natural, o equilíbrio racional. Então, aí, o animal deixa de ser fera bravia, porque fica curado da doença, passa de animal, na fase de animal racional, para a fase racional, com outra categoria, que é categoria de aparelho racional. Então, aparelhados com o seu verdadeiro natural, com o mundo racional, juntos aos seus irmãos puros, limpos e perfeitos, adquirem o equilíbrio racional. Aí, então, deixam de ser feras, porque deixam de ser animais. Já não são mais animais racionais, e sim aparelhos racionais. Na categoria de animais, estavam aí sujeitos a todas as influências astrais, elétricas e magnéticas. Todas essas influências são influências deformadas,
influências doentias. Então, o animal racional, ligado a esse mundo elétrico e magnético, ligado a essas influências astrais, elétricas e magnéticas, tinha que ser feroz, porque todas essas influências são influências deformadas, degeneradas, e assim sendo, são doentes. Por isso, o tempo e a natureza não regula. Vive sempre desregulada, por ser uma natureza doente. E os feitos dessa natureza, que são os seres humanos e os demais seres, todos são seres doentes. Daí, então, nunca que poderiam encontrar o que procuravam, o equilíbrio, por estarem ligados, sujeitos, por estarem ligados a essa atmosfera doentia, a essa atmosfera deformada. Daí, então, produziam o quê? A doença, o desequilíbrio total. Então, há muito que todos vêm procurando meios e modos para encontrar o equilíbrio universal. Quanto mais procuram, quanto mais estudam, quanto mais apuram, mais multiplicam o desequilíbrio, porque a doença vai cada vez se agravando mais, e por se agravar é que o sofrimento vem se multiplicando cada vez mais. Viviam todos à procura do bem, e nunca o encontrando, e o mal sempre se multiplicando, devido estarem nessa categoria de inconscientes, nessa categoria de doentes. Um doente é um inconsciente. Se fosse bom, não seria inconsciente. O inconsciente é variante, varia demais, pensa demais. Pensamentos de toda espécie, de toda a forma, de todo jeito. Está variando, está doente. Por isso, vejam que agora sim, é que encontraram o verdadeiro equilíbrio que há muito todos procuravam, o que há muito todos desejavam, o que há muito todos precisavam, a fase racional, a fase positiva, a fase consciente, a fase do verdadeiro equilíbrio universal, o que não poderiam encontrar na categoria de animal racional. Não podiam encontrar de forma alguma, de maneira alguma, de jeito algum, por serem feras, por serem doentes, por serem ferozes. E a ferocidade e o desequilíbrio é uma doença de quem está variando. E assim, vejam que hoje chegaram na meta dessa infernizada vida da matéria. Basta viver com essa vida aparente para ser um doente com forma de gente, que de gente só tem o nome, gente doente. Vejam quantos sonhos, quanta ilusão, quantas aparências, quanta ludibriação nesse jogo de amarguras, nesse jogo de aventuras, que era a vida do animal racional. Sempre aventurando, sempre jogando com suas experiências, para ver se acerta ou não o jogo das experiências. E assim, hoje, todos na estrada real, na estrada racional, por estar aí a fase racional, a fase da definição do encanto, a fase do desencanto, que veio substituir a fase do encanto, a fase do animal racional encantado, sem saber por quê, e agora desencantados pela fase racional, a fase do desencanto. Então, agora, a recuperação de todos esses doentes, de todas essas feras, de todos esses moribundos, que viviam aí nesse mundo sem saber por quê. Tinham a vida dessa maneira tão ridícula, vivendo sem saber por quê. Estavam vivendo, tendo essa vida provisória, sem saber por que era uma vida provisória. Sofrendo, sem saber por que sofriam, porque não conheciam a causa. Eram feras humanas, sem saber por que eram feras. Feras doentes, sem saber por que eram doentes.
Eram loucos, sem saber por que eram loucos. Eram inconscientes, sem saber que eram inconscientes. Viviam variando a vida inteira, sem saber por que eram variantes. Viviam de aventuras, sem saber por que eram aventureiros. Viviam experimentando tudo para acertar ou não, sem saber por que viviam assim de experiências. E assim chegou o remédio para a cura de todos esses doentes, a fase racional, respondendo a todos o porquê de tudo e o porquê de todos. Antes do porquê de tudo e antes do porquê de todos. A causa do porquê de tudo e a causa do porquê de todos. A fase racional, respondendo a todos a causa, a origem da causa e os feitos da causa, por não haver efeitos sem causa. Então, vivendo nesse desespero, nesse delírio infernal, todos doentes e sem saberem a causa que deu origem a tudo isso, a origem da causa, a verdadeira origem do ser, o porquê do ser e a causa do ser. Hoje, todos conhecendo o ponto culminante da solução de todo ser. O ponto culminante é um ponto racional. E agora, todos de volta para o seu mundo de origem, todos de volta para o seu mundo verdadeiro. Hoje, todos conhecendo a sua verdadeira situação vexatória de animal racional, pensando ser o que não são, o que nunca foram, pensando ser uma coisa e serem muito diferentes, ou serem feras humanas. Então, perguntavam um a outro: por que somos feras humanas? Ninguém sabia responder. Ah, isso são segredos da natureza. Só a natureza é quem sabe. E a natureza nunca nos revelou os seus segredos, que são mistérios da natureza. E assim, vejam que o bicho, o animal racional, não tinha recurso algum para saber por que era um bicho. Por que eu sou um bicho? Por que eu sou produto de bicho? Qual foi a causa que me originou assim? Ninguém nunca soube. Ah, isso são mistérios da natureza. Era a resposta. E assim, vejam quanta penúria e quanta agonia, quanto desespero na categoria de animal, na categoria de bicho. São gerados pelo bicho, feitos pelo bicho, comidos pelo bicho e devorados pelos bichos, por serem bichos. Bichos devorando uns aos outros, e ninguém sabendo por que estão ridicularizados nessa maneira, nessas condições, e perguntando uns para os outros: por que nós somos assim? Diz o outro: ah, isso são mistérios da natureza. A natureza nunca deu confiança a ninguém para que descobrisse os seus segredos. Isso tudo é mistério. O bicho nunca teve condições de saber o porquê que é um bicho. Por que que eu sou um bicho? Por que que eu sou um animal? Por que eu vivo em cima desta terra, vagando, sem saber porquê? Nasci em cima desta terra, sem saber porquê, e vivo em cima desta terra, sem saber porquê. Ninguém nunca pôde me dizer o porquê. Por quê? Por estar na categoria de bicho? O bicho nunca soube por que ele é bicho. Agora é que o bicho está sabendo por que ele é bicho. Agora é que estão sabendo o porquê que assim ficaram deploravelmente desta maneira. E assim, vejam como são ridículos esses comentários da formação do animal racional, mas necessários para que todos tomem ciência do que verdadeiramente são. É necessário conhecer o que são para deixarem de assim ser. E assim, vejam que hoje chega a libertação de todos,
as respostas para todas as perguntas, mostrando o caminho certo para que todos deixem de assim ser como são, sofredores e mortais, que não sabiam por que assim eram, por que assim viviam, por que assim estavam e por que assim foram feitos. Hoje, libertos pela fase racional, pela cultura racional, a cultura da origem de todos, do mundo racional. Todos agora maravilhados por terem em mãos a solução definida do seu ser, de todos os seres e de tudo, enfim. E assim, na fase de animal racional, o sofrimento foi o maior símbolo de amarguras. Amarguras essas que o animal não estava mais suportando com a vida que vinha levando. Todos agonizando, todos agoniados. A agonia era geral. Tudo isso por causa da multiplicação dos males, da multiplicação do mal. O animal, como sempre, desprevenido do seu ser e não sabendo o porquê do seu ser, julgava que a vida fosse essa mesma. Mas, na mesma hora, pensava ao contrário e dizendo: não é possível a vida ser esta mesma. O animal não suportava mais o sofrimento. Já era atordoante, todos atordoados de tanto sofrer e com preocupações demasiadas. E assim vivia o animal sofrendo e muitas vezes dizendo: por que a nossa vida só piora? Não tinha explicação. Por que tudo vai somente para pior? Não encontrava explicação. Então havia o desânimo. Vinha outro e dizia: isto é uma provação que nós estamos passando. Agora diz o outro: não é possível, porque se é provação, é para todos, porque todos são sofredores. Vivia o animal nesse contratempo sem solução, muitas vezes desesperados, sem saber o que fazer. Agora, com a transladação dessa deformação para o estado natural, é que todos chegarão à conclusão e definição da situação dessa deformação material. Essa deformação material, todos já sabem perfeitamente como surgiu, por que surgiu e de que surgiu. E assim, hoje, em mãos de todos, a definição do mundo e sua criação, seu princípio e o seu fim. Tudo em minúcias, esclarecidos em repetidas vezes, de várias formas e de várias maneiras, para que todos compreendam, para que todos entendam. Se não entenderem de uma forma, de uma maneira, entenderão de outra, e assim, chegando todos a uma só conclusão. Conclusão da definição da situação do mundo e sua criação. Vejam que chegaram no fim dos tempos, estão no fim da época da matéria. Tudo tem a sua época de imperar e se acabar, porque tudo que tem princípio tem fim. E por isso, a matéria, por ser um ser irregular, é que por si mesma se destrói. Por si mesmo, tudo se transforma naquilo que era. Tudo se transforma para o que era. E assim, vejam a vida em si, discriminada do princípio ao fim. A vida do animal racional que nunca soube por que vivia na categoria ridícula de animal. O animal, como todos sabem, é sonhador, é aventureiro, é malicioso, maldoso, vaidoso, enfim, é cheio de defeitos. Por ser animal, é presunçoso, é prosa, é mau, é orgulhoso, porque vivia sob os efeitos da ilusão, vivia sob os efeitos das aparências, vivia sob os efeitos da luz negativa, a luz do fogo, a luz imprópria para o seu verdadeiro ser. E por isso o animal tinha que, desta forma, viver mal a vida inteira e sem recursos para eliminar o mal, sem recursos para eliminar os males, e por isso a multiplicação dos mesmos, sendo vítimas dos mesmos, tragados pelos mesmos
e consumidos pelos mesmos. Então, o animal, chegando em certo ponto, à conclusão de dizer consigo mesmo: sabendo tanto e não sabemos nada. O que adianta esse tanto que nós sabemos? Não adianta nada. O que adianta tanta sabedoria que não nos evita os males? Somos sempre vítimas dos males, atingidos pelos males. O que adianta tanta sabedoria? Esse nosso saber é um saber de quem vaga, e quem vive vagando não sabe nada, porque se soubesse, não vagava. Estamos aqui, vagando em cima desta terra, sem saber o porquê dela. Estamos aqui perdidos neste mundo, vagando sem saber porquê. E quem vaga deste jeito, que saber pode ter? Então, é uma vaga sabedoria, sabedoria de navegantes naufragados, aqui nesta vida de matéria, náufragos, sem saber porquê. E assim, vivemos como um barco sem rumo. A vida é um barco sem rumo, que vaga até encalhar e não vagar mais. Somos aqui uns náufragos, e não sabemos por que somos náufragos desta maré, que se chama praia, que se chama terra. E aqui vivemos à custa de muitas lutas, à custa de muitas guerras, guerreando para poder viver, guerreando com a vida para, no fim, sermos guerreiros vencidos sem saber porquê, lutando por esse nada para, no fim, não adiantar nada, a luta do nada pelo nada, que acaba tudo em nada. Então, aventureiros que não sabemos o porquê aqui estamos, nesta vida de aventuras, aventuras essas, todas passageiras. Hoje, aparentando ser tudo e amanhã não sendo nada, porque este tudo aparente acaba em nada. O que adianta viver nestas condições, nos enganando a nós mesmos e sofrendo as consequências, e daí a multiplicação do sofrimento? Vida que ninguém nunca soube o porquê da existência dela. Essa nossa vida é uma vida triste. Triste porque vivemos agonizando a vida inteira e aparentando o que não somos. Vivemos de ilusões, de sonhos e fantasias. Que vida! Isto não é vida, isto é uma mentira de vida. E por ser tudo mentira, é que tudo se acaba. Vejam como vivemos completamente iludidos com nós mesmos, iludidos com a vida. Ah, quem dera que a vida fosse verdadeira, quem dera que tudo fosse verdadeiro. Por não ser verdadeiro, é que tudo é passageiro. Nasce, cresce, refloresce e desaparece, porque se transforma no que era. E assim, vejam o mundo que lá vai em amarguras, por ninguém saber a causa do porquê somos candidatos à sepultura. Todos candidatos à sepultura, vivendo cheios de paliativos para ver se duram mais um pouquinho, e os paliativos nunca atingem o objetivo, porque a vida cada vez se torna mais curta, cada vez diminuem os anos de vida. Vivendo nestas condições, com esta vida horrorosa, temos que manter as aparências traindo a nós mesmos, sendo traidores convictos, admitindo a traição como verdade e vivendo neste flagelo com tantos desapontamentos. E daí a geração e a multiplicação dos tormentos na vida de todos. Todos decepcionados com a vida, muitas vezes chorando por dentro e alegres por fora, muitas vezes amargurados por dentro e alegres por fora, como verdadeiros palhaços no picadeiro, muitas vezes chorando por dentro e alegres por fora. E assim é a vida dos que não conheciam o princípio e o fim. A vida do encanto, a vida do animal, tinha que assim ser,
vivendo mal até saber o porquê de ser um animal. E assim girou o mundo sempre em torno da mentira. Por tudo ser mentira é que tudo se acaba. Por tudo ser mentira é que tudo se acabou. De outras épocas, de outros tempos, de outras eras, de outros séculos, tudo se acabou por tudo ser mentira. E assim, mantendo essa vida de mentiras, mantendo o sofrimento de si mesmos, isso na categoria de animal. O animal nunca soube o porquê que estava nessa categoria de animal. Por isso, tinha que viver peregrinando dessa forma, aventurando dessa forma. Por viver completamente de um cunho deformado, tinha mesmo que ser tudo deformado. Tinha que ser tudo degenerado, de um cunho errado. Tinha que ser tudo errado. Vejam o porquê da desdita do animal racional. Por tudo ser assim, é que os flagelos da humanidade sempre se multiplicaram, e daí a nulidade de tudo, a nulidade desse tudo aparente, a nulidade dessa vida aparente. Muitos, com o tempo, caindo na realidade, ficando descrentes da vida e dizendo: a vida é irmã da ingratidão, a vida é ingrata e, por ser ingrata, nos maltrata, por ser ingrata, se acaba. A vida é um pedaço do nada e nós não sabemos o porquê desse nada, que termina em nada, por a vida nada ser. Tudo aparência só. Então, o que vale viver e não saber o porquê que se vive? O que vale viver e não saber o porquê desta vida aparente, desta vida provisória? O que vale viver assim, pensando ser o que não é, pensando ser o que não pode ser, pensando ser o que nunca foi? Não adianta nada viver sem saber o porquê. O resultado é penar muito, é sofrer muito. Muitos, por idiotice, dizem: eu sei viver. Ninguém sabe viver, porque ninguém sabe por que vive na categoria de animal. Chega outro e diz: a vida é esta mesma, como coisa que soubesse o que está dizendo, e daqui a um pouquinho se contradizendo. Então, o que é a vida? Não é nada, por ser produto do nada. E por isso acaba em nada. Então, o que adianta pensar na vida? Pensar na vida é pensar no nada. Quem pensar no nada, como se fosse o tudo, sabe o que está fazendo? Absolutamente não. Para ver a inconsciência como botou todos completamente desregulados, porque o inconsciente é desregulado, que fica sonhando ser aquilo que não é, querendo ser aquilo que não é, que nunca foi. Então, muitos sonhando costumam dizer: a vida é um sonho, por isso a vida é de sonhos, de ilusões e aparências. Diz o outro: é verdade. Quando é que nós vamos deixar de viver assim? Somos aqui uns fariseus, que coisa alguma conhecemos de certo, coisa nenhuma sabemos de certo, sempre a sonhar, a sofrer e morrer. É o resumo do nada, da vida do animal racional, que nunca conseguiu saber o porquê do seu ser e de todos os seres assim serem. Por coisa alguma saber de certo, é que sempre viveram à procura do certo, sempre por encontrar o certo, e sempre por acertar. Então, muitos dizendo: é verdade, se o certo fosse este, ninguém sofria. Por o certo não ser este, é que o sofrimento se multiplica. E outro dizendo: seria muito bom se nós conhecêssemos o certo verdadeiro. Mas, um dia, com o decorrer do tempo, das épocas, um dia vamos encontrar o certo.